Marcos é da Lab 22 e tem uma história de empreendedor e atualmente ele é investidor. Então ele vai falar um pouquinho, no início vai falar um pouquinho da parte empreendedora, depois a gente vai espichar para o lado de investimento. Mas eu vou começar perguntando para você o que é a Lab 22, o que você faz hoje? Bom, Lab basicamente seria o equivalente a um fundo de investimento, só que ela não é estruturada como um fundo, né? Então a Lab, ela basicamente foi a conjunção de alguns investidores anjo que se juntaram para fazer investimento anjo de uma maneira um pouco diferente do que a gente vinha vendo no Brasil. Que tipo de investimento vocês procuram? Nós entramos novamente em, a gente chama de seed stage, né? É a área, o investimento semente, é o investimento das empresas que normalmente já passaram da fase da ideia. A gente não gosta de pegar projetos sem ideia, naturalmente. A gente faz investimentos em empresas de tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, são empresas que utilizam a internet como o principal canal para resolver algum problema. Não necessariamente precisam ser apps ou sites de internet. Para falar a verdade, a gente não gosta tanto do tipo do tradicional. Olha, eu criei um app de iPhone agora para mandar mensagens para a sua avó, entendeu? Com a tela desse tamanho que ela consegue ler. Não é o tipo de coisa que a gente busca. A gente procura alguma coisa que normalmente tende a ser um pouco diferente no mercado. Então, quer dizer, eu tenho um cara aqui que tem uma ideia de fazer um sistema para as vovós enxergarem melhor, por exemplo, e ele quer viabilizar essa ideia. Ele até vendeu a bicicleta dele, conseguiu montar um mínimo produto viável, testou com a namorada, com a mãe e com a avó dele e com a avó da namorada e teve tração, mas ele agora precisa de uma grana que ele não tem para desenvolver um protótipo melhorzinho, digamos assim. Ok. O que você recomendaria para esse cara antes dele ir para você? Eu acho que o que a Monique falou faz muito sentido. Eu acho que eu tento encarar a questão do timing do investimento, você tem que pensar muito como uma corrida, onde na verdade o investimento ele é gasolina, né? Ele é parada no pit stop onde você coloca a gasolina. Ele não é a linha de chegada e ele não é a linha de partida. Então, assim, porque só para no pit stop quem tem um carro de corrida que está efetivamente andando. Okay. Então, o momento de chegar no investimento é o momento onde você realmente conseguiu demonstrar um modelo que funciona, por mais capenga que ele seja, no sentido de, olha, poxa, eu estou com um site no ar que não é o que eu quero ter, é um MVP. Eu estou com um cliente se cadastrando e usando, olha, poxa, cada pessoa está ficando 15 minutos no meu site por vez. Poxa, isso aí já é interessante, você demonstrou que o quê? Que existe interesse, que existe uso recorrente, que existe, na prática, um envolvimento com aquilo que você criou, ou seja, existe valor para quem está efetivamente comprando. Nessa hora, você fala o seguinte, bom, eu realmente preciso de mais fôlego, por quê? Porque eu tenho que aumentar a minha equipe de desenvolvimento, eu tenho que ter mais dinheiro para ir para marketing, para ir para o mercado. Isso é para isso que serve o investimento. Então, nessa quase dezena de empresas que você tem, como é que é assim, a relação com essas? O que você diria para esse pessoal que nos ouve, em termos de dicas, né? De, você tem que tomar cuidado com isso, ou de preferência aquilo outro? Vamos lá, eu acho que é muito complicado, assim, o mais importante é a relação. Eu vou te dizer que hoje, um dos critérios que eu avalio muito na hora que eu estou entrevistando, conversando com empresas que eu gostaria talvez de investir, é a empatia com o empreendedor. Outra coisa, também tem que tomar muito cuidado que muitos anjos no Brasil acham que são chefes da empresa. Entendeu? Por mais que ele tenha uma participação grande ou que ele tenha contratualmente alguns direitos vantajosos, ele acha que ele é dono. E obviamente, enfim, ter um pouco de cabeça aberta para entender de que forma o investidor pode contribuir, né? Com a experiência, com o networking dele, tem muitas maneiras que ele pode te ajudar. Tem uma pesquisa recente que foi feita, eu não tenho a fonte aqui, mas foram cerca de 1.500 empreendedores que tiveram sucesso. E eles foram pesquisando o que seriam as características dele. E aquela visão de que o cara que deu certo é aquele cara que é o escroto, que dá porrada, que faz isso, que bate em todo mundo, etc. Está totalmente errada. A maioria eram pessoas que estavam muito mais abertas a ouvir. A média de idade era 34 anos, olha, por acaso da minha idade. Eles eram pessoas que estavam muito preparadas a mudar o rumo da empresa a qualquer momento. Ou seja, pessoas que estavam com o ouvido aberto, prestando atenção no tênis de mercado, viram que estavam cometendo erro, já mudaram o rumo para, vamos lá, vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que perder um pouquinho dessa imagem de Hollywood, de que o cara de negócio de sucesso tem que ser um cara tubarão, batedor, mordedor, etc. Pelo contrário, né? Se ele for aberto a ouvir o que o mercado... Uma última pergunta para a gente fechar aqui. A gente está falando aqui de negócio de tecnologia. E de fato, tecnologia é o que está na crista da onda. Sem dúvida. Mas existem negócios não tecnológicos interessantes. De pousadas e restaurantes a socadores de alho, né? Sem dúvida.
Como é que você vê essas oportunidades quando elas aparecem? Como é que você age com elas? Você foge, você diz não é minha área, ou você diz não, aqui pode ser, eu vou avaliar, quer dizer, qual é a ideia, qual é a dica para um empreendedor? Assim, realmente, não é muito difícil de perceber, assim, quem entrar no site da Lab 22 vai perceber que o nosso foco é a tecnologia, vai ver as empresas que a gente tem. A maioria a gente realmente agradece e fala, olha, realmente não é nossa área, independente de ser um bom projeto. Mas a gente já analisou projetos, já fez uma proposta para um projeto de uma inovação que era física, que não tinha nada a ver com a internet. Acabou não saindo porque o empreendedor cresceu o olho. Né? Ele começou com preço, quando viu que a gente fez uma proposta para ele, não, mas espera aí, tem que ter um dinheiro para mim, aí começou aquele veja bem. Quando começa o veja bem, você já, valeu, obrigado, um abraço, aí depois ligou, não, mas espera aí, vamos conversar de novo, não, já era, valeu. Então não tem segunda chance, né? Quer dizer, não é que não tem, mas que é confiança, né? Depende, olha, eu tive caso, tem uma investida nossa que ele veio, ele não recebeu investimento porque ele exagerou no valuation, a gente falou, olha, você está sem noção, está totalmente viajante esse teu número, e 8 meses depois ele me ligou de novo e queria conversar. Só que quando ele fez a primeira vez esse erro, ele não saiu em maus termos. Ele falou, não, tudo bem, é porque eu realmente acho que vale isso. Uma boa, criou a relação, foi esperto. 8 meses depois ele me ligou, eu falei, Fernando, vamos conversar agora. Eu mudei minha cabeça, as coisas mudaram aqui, mudei muita coisa da empresa, vamos lá. E deu já vê que não é 25 milhões, não era 25 milhões, 50 mil. Exatamente, é mais ou menos por aí. Porque na prática, gente, tem que pensar o seguinte, essa questão da diluição, tem dois conceitos errados em relação à diluição que as pessoas pensam quando estão lidando com startups. Primeiro, todo empreendedor acha que toda a participação dele vai ser sempre tendendo a zero, e não é verdade. Quando você recebe dinheiro de fundos de anjo, fundos de venture capital, é muito comum que os fundos exijam um stock options pool, ou seja, uma emissão de ações, de opções para os executivos, para os empreendedores, baseados em sucesso. Então, a sua participação caiu, mas ela pode voltar a aumentar de acordo com os resultados que você vai dar no futuro. Isso é normal, é bem comum isso acontecer. A segunda é de que percentual é importante. Na verdade, se você pega, sei lá, investi numa empresa, peguei 5%, poxa, amanhã o cara vai me diluir e vou para 4%, caramba, fui diluído para 4%, eu como investidor, né? Na verdade, isso importa menos do que parece, porque na verdade o percentual interessa muito mais sobre o poder de voto da empresa, que sinceramente, vou te dar um exemplo, um fundo de São Paulo que é bem conhecido, há 7 anos no mercado, então eles têm dezenas de investidas, ele vai me falar, sabe quantas vezes a gente teve que decidir uma coisa por voto? Uma. E essa uma foi a empresa que deu errado. E quando acontece, exatamente, quando então, acontece assim, é porque a coisa não está bem. Investimento pequeno, empresa pequena, não adianta você chegar nesse ponto. Então, assim, se preocupa no preço por ação, o preço por cota. Então, por exemplo, cara, eu botei em dinheiro R$8 por ação. Então, tá bom, eu quero tirar mais do que isso. Sim. Então, eu posso ser diluído no meio do caminho se vier um cara que vai alavancar o negócio, que vai fazer minha ação valer 30, 40, estou feliz. Você tem que se deslocar um pouco. O brasileiro tem muito aquela questão, não, tem que ter 50 mais 1%. Não é besteira, isso, pelo contrário. Não, uma recomendação que eu faço sempre para o empreendedor é ele não deixar um investidor com controle, com 51%. Não. A minha recomendação para vocês se você vai vender o controle porque precisa de capital maior do que você justifique ter mais 50%, procura 2 investidores, tem 25 cada um. Porque aí pelo menos você não tem um só cara controlando você. Idealmente, um investimento anjo, ele é um investimento minoritário. Com certeza. Mas idealmente. Há situações em que você tem, sei lá, um segundo aporte, um terceiro aporte, né? A gente já teve esse caso e a gente criou um mecanismo para devolver para o empreendedor a participação dele. A participação de controle, pelo menos. De controle. Que ele tem o controle da empresa. Ficamos com 55% da empresa por conta de necessidade de capital da empresa. Tinha que botar, a gente era o único que estava disposto a botar. Então a gente foi a 55% e pegamos, falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 5%, 10%, criar em stock options e vincular resultados. O empreendedor ficou felicíssimo, porque a verdade o empreendedor tem que ser o principal interessado no negócio. Tem que ser dele. Se você, como investidor, tem que mandar 80% da empresa, você vai ficar com 100% do negócio sozinho. Eu estou tendo problemas hoje com uma co-investida exatamente por conta disso. Os caras assumiram o controle e aí eles mandam na empresa e... Exatamente, e aí a coisa não anda, porque você é empreendedor. Se você como investidor fosse bom empreendedor, você não estava investindo, você estava criando a sua empresa. Isso aí. Então, eu acho que é um erro que alguns investidores cometem. Eu vi de um investidor que virou para mim e investiu 80%, comprou 80% numa startup. Aí eu virei para ele e falei, cara, por quê? Contrata um funcionário. O empreendedor me deu. Eu falei, cara, e daí? Você vai tocar isso? Você sabe tocar isso aí? Você entende desse mercado? O cara, não, mas pô, o cara tá lá trabalhando. Eu falei, por quanto tempo você acha que ele vai trabalhar tendo 20% de uma empresa desse tamanho? Daqui a pouco ele vai arranjar um emprego que vai dar muito mais dinheiro para ele. Muito mais. E aí você fica sozinho e perdeu o teu investimento, né? Pessoal, falei aqui com o Fernando Campos, da Lab 22.